Estamos de volta aqui com mais um vídeo para enriquecer o nosso canal no YouTube. Se você gostar, nos ajude. Se inscreva em nosso canal. Ative o nosso sininho, porque aí toda vez que nós colocarmos um vídeo novo, você vai estar sendo notificado. E também nos ajude compartilhando os nossos vídeos ao máximo de pessoas possíveis. Fazendo isso, você nos ajudará a levar o conhecimento da palavra e, ao mesmo tempo, nos ajudará também a estar fortalecendo aqui o nosso projeto no YouTube, tá bom? Bom, gente, hoje eu trago um outro tema, um tema bem diferenciado. Eu quero falar um pouco sobre a diferença entre conhecimento, prática e fé. Existe uma distância quilométrica entre conhecer a Bíblia, acreditar na Bíblia e praticar a Bíblia. São três coisas distintas e que, infelizmente, muitas das vezes não faz parte da vida de todo cristão. Ou seja, tem muita gente que tem conhecimento de Bíblia e que não pratica a Bíblia. Outros têm conhecimento, mas sequer acreditam na Bíblia. E é sobre isso que nós vamos falar neste exato momento, tá bom? Bom, uma certa vez eu estava discipulando um jovem, e ao discipular esse jovem me perguntou sobre um caso que eles tinham presenciado de uma moça, uma jovem no seu lugar de trabalho, que ela foi, de certa forma, enamorada, né? Ela foi intimada, na linguagem mais comum, por um rapaz que se apresentou a ela naquele lugar, se interessou por ela, chamou ela para sair, ela também achou ele interessante, foram para uma praça, para um lugar conversar um pouco, e ali, nessa conversa, essa jovem perguntou para ele qual era a profissão dele. E, para minha surpresa na época, e que levou aquele jovem novo convertido também a um choque de informação, aquele rapaz se apresentou como sacerdote, como líder religioso. Ora, aquela menina, então, perguntou a ele como é que fazia para ser líder religioso. E aí ele apenas disse o seguinte, que ele tinha feito alguns anos de seminário, que ele não acreditava muito na Bíblia, mas que todo domingo ele subia no altar de uma determinada religião e ali ele recitava os trechos da Bíblia e falava para o povo. Os irmãos da igreja acreditavam, ele ia, falava para o povo os textos da Bíblia, interpretava do jeito que ele entendia e no final do mês ele tinha o seu salário fixo, né? E mais alguns benefícios que a igreja lhe promovia. Bom, aquilo na época foi um choque muito grande, né? Principalmente para aquele rapaz que estava sendo discipulado. E essa experiência me fez refletir, queridos, sobre como aquela realidade se tornou tão comum no mundo que nós vivemos hoje. Por quê? Porque a cada dia nós temos ouvido falar de pessoas que têm trazido escândalo à palavra de Deus. E é triste falar também que há pessoas que, apesar de pregarem, apesar de ensinarem, apesar de conhecerem a Bíblia, muitas dessas pessoas não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. E por não acreditarem que a Bíblia é a palavra de Deus, muitas delas repetem como se fosse um mantra os trechos bíblicos ou interpretam a Bíblia de acordo com as correntes teológicas conhecidas, mas elas não carregam a Bíblia como verdade para si mesmas, o que tem levado, então, ao crescimento assustador de seitas e heresias que não usam a Bíblia como fonte de inspiração, que não usam a Bíblia como a palavra de Deus, fazendo assim com que escândalos e mais escândalos surjam no arraial cristão. Mas perceba, qualquer pessoa pode fazer um curso de teologia, pode aprender sobre Calvino, pode aprender sobre Armínio, pode aprender sobre teologia sistemática ou qualquer ramo da teologia e simplesmente repetir as informações que ela aprendeu. Não significa dizer que ela é uma crente em Jesus Cristo. Por isso, nós não devemos estar
encantados com o conhecimento. Conhecimento é bom, mas a Bíblia diz que Jesus ele crescia em conhecimento e graça diante de Deus e diante dos homens. O conhecimento é bom se for um conhecimento pela graça, se for um conhecimento que leve a pessoa para mais próximo de Deus e se essa pessoa realmente acredita na palavra de Deus. Por isso que o grande desafio de Tiago a todos aqueles que têm conhecimento de Deus é a prática da palavra de Deus. Só vai colocar em prática a palavra aquele que acredita nela. O apóstolo Tiago chega a dizer no seu livro sagrado o seguinte: e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, uma palavra cheia de conhecimento, ela reflete um discurso bonito, um discurso agradável. É muito bom se ouvir uma pessoa com um bom sermão. Mas, no entanto, o grande confronto do Tiago é o bom sermão, o sermão agradável, quando ele não está presenciado, testificado pela prática, pela vida daquele que prega, então ele se torna um falso discurso. Ou como bem disse Jesus, como você pode dizer para o outro não mentir se você mente? Ou você vai dizer para o outro não roubarás e está roubando? Então percebam, queridos, que o desafio é praticar a palavra. Jesus ele chega a dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Somente através da obediência, da observância à palavra de Deus, é que nós somos realmente testemunhas do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Ou senão, estaremos correndo o risco de estar como o antigo povo de Israel, onde os profetas já haviam denunciado: muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Acerca disso, falando sobre os últimos tempos, Jesus também disse lá no seu Sermão da Montanha, que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos novas línguas. E ele vai dizer a cada uma dessas pessoas abertamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque vocês praticaram a iniquidade. Então, gente, percebam, há uma diferença muito grande entre conhecer, entre acreditar e principalmente entre praticar a palavra de Deus. O desafio é sermos praticantes da palavra, mas só conseguiríamos praticar se nós realmente acreditarmos na palavra de Deus, tá bom? Cuidado, cuidado com pessoas que têm um bom sermão, cuidado com pessoas que têm uma boa eloquência e que chega a seduzir com as suas palavras. Acerca desses, os apóstolos já tinham nos alertado que muitos iriam se infiltrar dentro da igreja para enganar a muitos. Inclusive, pessoas com palavras persuasivas, vindas de sabedoria humana, mas sem eficácia de poder, sem eficácia de vida. Quer conhecer alguém? O apóstolo dá o remédio. Quer conhecer alguém? O apóstolo escreve lá que, acerca dos líderes, eles precisam ser bons administradores de seu lar, porque se não podem administrar bem o seu lar, certamente não poderão administrar a casa do Senhor. Você quer conhecer alguém? Então procure saber quem é essa pessoa perto daqueles que convivem com ela. Certamente um verdadeiro cristão, ele vai ser um bom marido, ela vai ser uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom pai, uma boa mãe. Um verdadeiro cristão, ele vai testemunhar Jesus primeiro para as pessoas que estão em sua volta. E através daí, certamente, todas as pessoas poderão testificar que aquela pessoa é um homem ou uma mulher de Deus. A multidão não vai referendar você. Quem vai referendar você são as pessoas que estão à sua volta. São as pessoas que convivem com você e que conhecem o teu testemunho diariamente. Então, queridos, pensem nisso. Não adianta conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia é bom. Conhecer a Bíblia é importante. Mas, junto a ela, eu tenho que praticá-la e eu tenho que acreditar que ela é a palavra de Deus. Um beijo a todos. Que o Senhor complete esta palavra no coração de cada um de vocês.